Caríssimo aluno, aluna, boa noite, tá? Muito bem-vindo aqui nesse auditório. Fiz questão, né? Conversei aqui com o professor Álvaro, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para esse lançamento do projeto online para análise legislativa, atribuição técnico-material e patrimônio da Câmara dos Deputados. A minha intenção com isso é a gente poder quebrar um gelo, né? E logicamente você ter uma primeira noção do que é e da qualidade que vai ser o curso online daqui, e é eu poder fazer uma apresentação, quase que uma degustação aqui, sobre uma das temáticas centrais do curso, que vai ser a elaboração do parecer. Então, de fato, é um projeto ímpar. Nos últimos meses, né, houve uma dedicação intensiva da equipe do IGPP para a gente poder trazer os melhores professores, para a gente poder já fazer uma padronização didática e para a gente poder tentar oferecer, e com certeza vai, oferecer um produto ímpar aí em termos de preparação para esse concurso. A minha meta pessoal é fazer com que todos, né, um enorme percentual dos aprovados tenha de fato feito esse curso online do IGPP. Esse é o nosso comprometimento, ok? Então, para isso, nesse momento, né, em que a gente está tendo esse primeiro contato, eu vou abordar aqui um pouquinho da tal da redação de parecer, que é, talvez, né, conjecturo, junto com estatística, são os dois elementos que fazem com que alguns alunos, talvez por desconhecimento, fujam desse concurso e vão escolher outros, tá? O que eu digo que é uma besteira para quem faz isso, né? E que é uma coisa muito boa para quem vence essa barreira de medo inicial e vai ingressar nesse projeto, ok? Vamos dar uma olhada aqui então, tá? O que é um parecer, afinal? Um parecer administrativo é o tipo de parecer que é demandado nessa prova. Ele vai partir aqui de uma situação-problema que vai ser apresentada a você na prova, tá? Em geral, essa situação-problema, ela pode ser referente aí a AFO, pode ser referente a licitações e contratos, mais dificilmente vai ser referente à admissão de recursos materiais, tá? E pode ser controle também, que é uma matéria que entrou em 2012. Com base nisso, você personificando, muito provavelmente, um analista legislativo da Câmara, você vai elaborar uma peça técnica, argumentativa, né, elucidativa, que vai servir para subsidiar uma decisão superior. Então, esse é o parecer, ok? Um parecer, ele é estruturado, ao longo do curso a gente vai ver isso aí de forma bastante profunda, tá? Em 4 segmentos. A ementa, que é quase que um cabeçalho, um resumo do que a gente pretende falar naquele parecer. Um relatório, que é uma sumarização, é uma síntese da sua ação-problema, é quase que copiar o enunciado da questão com outro tipo de linguagem e com outro tipo, né, de enfoque. E a peça principal, que é o parecer. Então o parecer, ele é o somatório de todas essas peças, mas também ele é o núcleo duro do parecer, né? Ele é o item 2. Ementa não tem numeração, relatório é 1, parecer é 2 e culmina isso na terceira peça, que é a conclusão, que é um fechamento do texto em que você resgata os principais achados em termos de encaminhamento do seu, né, do segmento 2, que é o parecer. Então a degustação aqui, né, que eu estou propondo a você, é talvez a coisa mais simples que a gente possa fazer nesse momento. Eu vou resgatar aqui e vou só comentar um pouquinho da prova de 2007, tá? Vem comigo. Prova de 2007 foi a prova, né, que foi elaborada pela FCC. A Câmara mudou depois disso e vem contratando o CESP, mas de certa forma serve muito para a gente tomar como base nesse pontapé inicial. Então vamos lá. Essa era a situação-problema. O Centro de Informática, no sentido de modernizar o parque computacional, solicita-se ao DEMAP, né, Departamento de Matéria e Patrimônio, parecer administrativo acerca de como deverá proceder para fins de aquisição de novos computadores, tendo em vista a necessidade de substituição de equipamentos antigos e obsoletos. Estima-se um valor máximo de R$ 75.000 para essa aquisição, podendo fracionar a entrega em 2 lotes.
mensais, pois a implantação será feita em 2 etapas. Os computadores, para fim de padronização, devem ser da marca Datamais, modelo SpeedSat, que inclui o processador Fast, considerando a grande capacidade técnica de processamento. Também deverá ser contratada a empresa para a implantação da expansão da rede de comunicação de dados, física e lógica, envolvendo a instalação de cabeamento e cabos já disponíveis na organização. Estima-se um valor máximo do mesmo anterior, né? R$5.000 para a contratação. O Centro de Informática questiona, portanto, como tal contratação deverá ocorrer e qual o regime mais adequado para tanto, uma vez que o preço deverá ser certo e total. Esse aqui é o gancho para a gente achar o regime. Considerando a necessidade do início do remanejamento de forma célere, solicita que sejam informados os prazos que deverão ser respeitados, tanto para a aquisição dos bens quanto para a contratação da empresa. Então acabou. Essa é a situação, problema daqui para cima. E agora vem a sua tarefa, né, na hora da prova. O analista legislativo, foi designado para elaborar o parecer. E aí o CESP, o FCC, a banca que for, provavelmente vai ser o CESP, vai dizer o que tem que constar desse parecer. Então aqui, com base nos dados expostos, pede-se elaborar um parecer administrativo, orientando quanto ao processo a ser cumprido, o que deve envolver detalhadamente. E esses aqui, né, esses itens é o que você tem que contemplar na sua peça. Primeiro, ações contidas na regra geral e específica. O que é isso, professor? Isso daqui são elementos, né, que são arrolados no Manual de Aquisições da Câmara dos Deputados e dizem respeito à instrução do processo de maneira geral. Em seguida, a modalidade de licitação, que tem que usar para aquisição dos bens. Além disso, tem que elucidar sobre a questão das marcas, tá? E a padronização e homologação desses bens. Ainda, agora com relação ao serviço, elucidação a respeito da questão da contratação da empresa para fazer o serviço de implantação e etc., indicando o tipo e a modalidade de licitação para este caso, as condicionantes para eu realizar a licitação, né, e explicando sobre as diferentes etapas exigidas, detalhando cada uma delas, bem como esclarecendo sobre as condições exigidas para o procedimento da licitação e as formas possíveis para executar o serviço. E, por fim, os prazos estabelecidos para receber propostas, assim como a quem compete aprovar o instrumento convocatório. O instrumento contratual, desculpa. Deverão ser citados os dispositivos legais, etc., etc., e o parecer deverá conter aqueles elementos que a gente viu: ementa, histórico relatório, parecer e a conclusão. Ok? E aí, a dúvida que tem que vir nessa hora, e a capacidade analítica é: qual que vai ser o esqueleto da minha argumentação? Então, num primeiro momento, na prova, você vai escrever a ementa. A ementa, né, não vou apresentar aqui, ainda deixar para o nosso curso, simples, sucinta, sem verbos, são elementos assim, ó, procedimento licitatório, lei 8666, aquisição de material de TI, esse tipo de coisa, tá? Passa-se para o item 1 do parecer, que é o relatório, você vai quase copiar o enunciado daquela maneira mais objetiva. E aí vem o item 2 do parecer, que é o parecer em si, que você tem que dizer tudo, todos os itens que a banca te pediu, de uma maneira mais aprofundada e em tom de recomendação de encaminhamento. E aí você tem que ter de antemão como que você vai estruturar esse núcleo duro da sua peça. Então a proposta aqui, né, de repente, é a gente falar o seguinte, tudo com base no que a banca pediu. Olha, eu posso começar dizendo o seguinte, ó, quais são as modalidades aplicáveis, né? Tanto para o serviço quanto para o material. Para isso, eu tenho que discutir se são ou não bens, né, e serviços comuns. Eu tenho que discutir isso, porque se forem comuns, já tem a modalidade mandatória para isso, que seria o pregão, sendo preferencial a forma eletrônica. Se não forem, a gente vai ter que pensar depois o que a gente vai dar de encaminhamento. Discutido isso, a gente passa para o 2 e vai discutir a indicação de marca, do modo como foi feito o procedimento de informática. Pode ou não pode fazer do jeito que está no processo agora?
tá? Provavelmente não, porque faltam elementos aí em que vai poder bem respaldar essa indicação de marca do jeito que foi feito, que foi até um modo um pouquinho arbitrário. Depois a gente vai ter que discutir o serviço, né? Qual que é o regime do serviço, né? Preço certo e total é empreitada, né? O regime é global, é coisa que a gente vai ter que ver aqui. 4, e aí é uma parte mais extensa, a gente vai ter que falar sobre a regra geral e específica, né? Quais os elementos da instrução processual? Ah, foi pregão? Então é termo de referência. Não foi? Projeto básico, projeto executivo, tá? Quais são os prazos? Se for pregão, 8 dias úteis, entre, né, a publicação do aviso de licitação até receber a proposta. Quem que aprova na Câmara? Ah, nesse valor, se somar os dois, vai ultrapassar 80 mil, é diretor-geral. É esse tipo de coisa, tá? Então, isso daqui é uma tarefa que a gente, no nosso curso, vai estar muito craque. Isso aqui vai ser hábito, isso aqui vai entrar no sangue. O quê? Escalonar o que vai ter na sua peça técnica. E aí você passa a esmiuçar cada um deles, porque cada vez mais o seu ferramental vai ser ampliado. Ok? Então, nesse caso, eu vou só aqui também, a título de degustação, mostrar como que eu discutiria o item 1. Que eu só vou o quê? Eu só vou pegar aí, dizer qual é a modalidade aplicável a eles, tá? Tanto ao serviço quanto ao material. Dê uma olhada aqui. Então aqui, ó, item 2 parecer, só o comecinho. É disso, é de conhecimento geral. No curso nós iremos trabalhar bem a linguagem, isso aqui vai ficar fluente para você. É disso que a regra geral aplicável às aquisições e contratações protagonizadas pela administração pública exige que sejam precedidas por licitação, consoante estatuído na Lei de Licitações e Contratos. Tal procedimento administrativo formal tem por intuito a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia, conferindo aos licitantes oportunidades equânimes de contratar com a esfera pública, ao passo que o cenário de competitividade criado amplia as chances de seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Só diz o seguinte, olha, como regra geral, temos a licitação, mas as exceções à regra geral são as aludidas no artigo 24, dispensa de licitação, e 25, inexigibilidade da Lei de Licitações, referindo a situações em que licitar não é necessário, esse aqui é o 24, ou é simplesmente inviável. Esse é o 25. Em especial devido à inviabilidade de competição no mercado. Então eu digo o seguinte, ó, a regra é licitar, mas há exceções. E aí, ó, a situação em tela, salvo melhor juízo, não constitui hipótese de exceção à licitação, ou seja, temos que licitar. Ademais, ambos os objetos pleiteados, a questão dos computadores e o serviço, né, sendo o serviço entendido como não complexo, eminentemente voltado à instalação de cabeamento, poder terem padrões de desempenho e de qualidade passíveis de serem objetivamente definidos, etc, etc, por meio de especificações visuais de mercado. O que eu estou definindo? Eu estou indo para a lei do pregão e estou definindo o quê? Bem e serviço comum. Se o bem e o serviço é comum, o que acontece? Eu uso o pregão. Então aqui, ó, uma vez categorizados os objetos como comuns, observa-se o que está no artigo 4 do decreto, que regulamenta o pregão eletrônico. Restando o pregão, tipo menor preço, todo pregão é do tipo menor preço, com opção vinculada de modalidade licitatória, sendo ainda preferencial a adoção da forma eletrônica. Ao final, só comento o seguinte, ó, considera-se, contudo, que em decorrência do princípio da separação dos poderes, o decreto é de aplicação mandatória tão somente na esfera do Poder Executivo Federal. Não obstante, a praxis administrativa dos outros poderes mostra recepção a esse dispositivo, havendo, pois, uma compulsoriedade relativa na adoção do pregão para bens e serviços comuns. Acabou. Eu disse, ó, licitar é obrigatório, tem exceção, não é o caso de exceção, o bem e o serviço eu considero comum, sendo comum, vale o pregão, mesmo que quem regulamente isso, né, de forma obrigatória, não é um ato, né, assim, uma norma do Poder Legislativo. Acabou. Então, essa é a tarefa, né, que vai ter que ter. Logicamente, o parecer continua, né? Tem outras coisas para a gente, né, abordar. Qual que é o regime, qual a regra geral específica. Mas essa é, né, uma tarefa que eu convido você, nos próximos meses, a ingressar para dizer o seguinte,
ó, até o final do curso, né? Você vai, ao longo dos próximos meses, e de uma maneira muito dinâmica, você vai ampliar essa sua competência aí em termos de capacidade de redação de um parecer e vai chegar na prova dando show. Grande abraço para você, né? E espero realmente que você ingresse nesse projeto comigo, tá? Até a próxima.